cantores e famosos que já tiveram problemas com a justiça brasileira. O cantor Gustavo Lima. Uma mulher de Pato Branco, no sudoeste do Paraná, venceu em primeira instância um processo de indenização no valor de R$50 mil contra o cantor Gustavo Lima. Ela processou o cantor após ter o seu número de celular citado em um trecho da música Lembrei Tô Bloqueado. O advogado de defesa dela afirma que ela usava o número desde 2009. Porém, após o lançamento do hit, em novembro de 2021, a vítima passou a receber inúmeras ligações diariamente, além de mensagens, muitas delas com conteúdos pornográficos e ameaças. Na decisão, a Justiça entendeu que mesmo havendo a existência de vários DDDs no país com tal número, não significa que o cantor poderia usá-lo de forma aleatória, sem respeitar ou saber que a real titularidade pudesse ofender a uma determinada pessoa. Cantor Marcelo Falcão. O cantor Marcelo Falcão teve a decretação de sua prisão pelo não pagamento de pensão alimentícia de uma das filhas, sendo essa decisão expedida pela Justiça do Rio de Janeiro. O ex-vocalista do Rapa disse que nunca deixou de cumprir nada perante a Justiça e disse que o caso seria esclarecido. Pela decisão da Justiça do Rio, ele teve que ficar em 60 dias em prisão domiciliar e só pôde sair de casa para atendimentos médicos em caso de necessidade. No processo, ele alegou falência e não tinha condições de pagar a dívida e que o valor estipulado apresenta flagrante excesso do quanto estabelecido. Ele afirmou que sua carreira teve um declínio com a pandemia e ele chegou à completa falência. A Justiça entendeu que houve apenas o descumprimento voluntário da obrigação legal por parte de Falcão. A influencer Antônia Fontinelli. Queríamos dedicar um vídeo exclusivo para citar os inúmeros processos da atriz e influencer Antônia Fontinelli. Mas neste caso, vamos contar do caso aonde ela foi condenada por 1 ano e 1 mês e 10 dias de pena de prestação de serviços comunitários por sugerir que o youtuber Felipe Neto usava cocaína. Nas redes sociais, ela afirmou que Felipe Neto era sociopata e destruirá a vida das pessoas. Além de prestar serviços comunitários, ela terá que pagar 20 mil ao comunicador. Detalhe, a atriz já havia pedido outros processos para Felipe Neto e para o seu irmão, justamente por associar ambos ao crime de pedofilia. O influencer Carlinhos Maia. O juiz da 11ª Vara Civil de Aracaju condenou o digital influencer Luiz Carlos Ferreira dos Santos, conhecido como Carlinhos Maia, a pagar 30 mil por rabiscar um quadro da artista plástica sergipana Lau Rocha em um hotel de Aracaju. O caso ocorreu em 2019, quando Carlinhos Maia estava na capital sergipana e resolveu brincar com o quadro no quarto do hotel em que ficou hospedado. Ele postou vídeos falando que durante a noite tinha ficado assustado com o quadro de uma mulher sem rosto e pela manhã desenhou olhos e boca na imagem enquanto era filmado pelo seu marido. Na sequência, postou uma foto com a legenda: "Os hóspedes desse hotel vão me agradecer". O advogado da autora afirmou que, além da violação da honra, teve a questão de direito autoral, razão pela qual o juiz analisou o caso dentro dessa perspectiva. Para a artista plástica que assinava a obra, trata-se de uma importante decisão, que é uma vitória que exalta o respeito a quem produz arte e que o livra da ignorância.
o senador e ex-apresentador Jorge Cajuru. O senador Jorge Cajuru, do Podemos, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em ação penal movida pelo jornalista Boris Casoy. Em 2013, Cajuru chamou Casoy, em suas redes sociais, racista, fascista e pedófilo. Boris Casoy: eu prefiro ser um pobre coitado do que ser um rico, elitista, racista, fascista e pedófilo, porque isso é crime, afirmou na época. Na decisão do tribunal, o desembargador alegou que Cajuru usou termos que causavam repulsa social, o que evidentemente atinge a honra do querelante, no caso, o jornalista Boris Casoy, jornalista respeitado e de boa reputação. Na época, o senador declarou que estava tomado pela emoção, mas que não teve a intenção de difamar Casoy. A apresentadora Xuxa. Poderíamos dedicar um vídeo exclusivo para abordar os inúmeros processos envolvendo a eterna rainha dos baixinhos. Porém, falaremos do caso mais recente, aonde a Justiça do Rio de Janeiro condenou a empresa de Xuxa a pagar mais de 65 milhões por cópia de personagem. Recentemente, a artista foi condenada por um processo movido pelo publicitário Leonardo Soultz, afirmando que os personagens de A Turma do Cabralzinho foram copiados em um projeto da empresa de Xuxa, que teve lucros com histórias e licenciamentos. Os dois trabalhos se referem a histórias para crianças sobre os 500 anos da chegada dos portugueses no país. O processo tramita desde 2004 e menciona que as duas partes tentaram chegar a uma conciliação em reuniões anteriores, mas não houve resultado. Neste caso, o cálculo usado no processo foi feito por um perito que considerou a tiragem da revista e reprodução de imagens do personagem e outros produtos, além de considerar outras publicações que foram usadas como referência. O apresentador José Luiz da Atena. O apresentador foi condenado pela Justiça Paulista por exibir no seu programa Brasil Urgente a imagem de um homem algemado pela polícia. Atena e a emissora, de acordo com a decisão, teriam que pagar uma indenização de R$20 mil, pois alegou que o mecânico CBS, então com 47 anos, que estava numa loja de autopeças na zona norte de São Paulo, quando foi detido pela polícia sob suspeita de integrar uma quadrilha de desmanches de carros, deveria ser preso. O então acusado foi algemado e levado com outras pessoas que estavam no local para a delegacia. Justiça alegou veicular a imagem do autor do processo, sendo algemado, e colocar no veículo policial não era de interesse público, excedendo a liberdade de informação, razão pela qual justifica a condenação. O humorista e apresentador Danilo Gentili. Danilo Gentili é um comediante e apresentador polêmico. Ao longo dos anos e da carreira, ele juntou inúmeros processos judiciais e coleciona inimizades no mundo artístico. Há algum tempo, Márcio Smelling, antigo contratado da Globo, iniciou uma batalha contra Danilo e alegou danos morais depois que Gentili comentou os supostos assédios morais cometidos por Smelling. Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou recurso e disse que o apresentador do The Noite não cometeu nenhum crime, sendo que Danilo somente usufruiu do seu direito de liberdade de expressão. Após ter sucesso na ação, Danilo Gentili, de forma irônica, respondeu que, de todo modo, era um processo que faltava para sua coleção, pois ele já havia sido processado por tudo que é gente, deputado, governador, prefeito, político. Agora, por comediante, foi a primeira vez.
Humorista Márcio Smelling. Márcio Smelling foi processado pela humorista Dani Calabresa em razão de um suposto assédio moral e sexual. Se não bastasse, além de ser acusado pela humorista Calabresa, também foi acusado por mais 6 mulheres da Rede Globo. Márcio alegou ter sofrido danos pessoais e profissionais na repercussão da história. Vem se defendendo com provas entre fotos, áudios, documentos e conversas de WhatsApp, trocadas entre eles em tom carinhoso e com espaço para brincadeira de cunho sexual. O artista ainda não foi indiciado e pede reparação de danos morais contra Dani Calabresa. Recentemente, Márcio Smelling teve na justiça o direito de expor qualquer troca de mensagem com a atriz reconhecido. A influenciadora Virgínia Fonseca. A maior influenciadora do país saiu derrotada no processo movido por Pedro Rezende, seu ex-namorado, por meio da sua agência ADR. O empresário pediu 4 milhões de Virgínia, mas os dois chegaram a um acordo e ela teve que pagar 2 milhões de reais. Ela foi processada por romper o contrato com a agência antes do tempo. A agência alega que a multa decorre de uma cifra milionária em razão de ter fomentado a carreira da influencer, que atualmente é uma das mais bem pagas no mercado. Após o acordo, eles colocaram fim ao processo, que se estendeu brevemente na justiça. O humorista Rafinha Bastos. O humorista foi condenado a indenizar a cantora Vanessa Camargo, o seu então esposo, o empresário Marcos Boaz e seu filho, devido a declarações injuriosas feitas durante o programa de televisão. Segundo os autores, o apresentador teria feito a afirmação quando mencionava o nome da cantora Vanessa Camargo e sua gravidez durante o programa CQC, com a seguinte frase: "Eu comeria ela e o bebê." A primeira ação foi julgada procedente, sendo o apresentador condenado a pagar indenização ao casal e ao filho, até então nascituro, porém já nascido. A ação por danos morais foi julgada procedente, porém a queixa-crime foi julgada improcedente, tendo em vista que a juíza entendeu que ela foi proposta por um juízo criminal incompetente. O cantor Wesley Safadão. Assim como alguns outros artistas, o cantor Wesley Safadão poderia ter um vídeo exclusivo para relatar os seus inúmeros processos, envolvendo sua ex-esposa, envolvendo deputados, envolvendo sheik do Bitcoin. Mas falaremos do mais recente caso, onde a justiça bloqueou os bens do cantor, incluindo seu jatinho, avaliado em 46 milhões de reais. No final de 2022, Wesley Safadão teve sua aeronave bloqueada. Sua equipe alega que o bem foi cedido como garantia de investimentos por parte de uma determinada pessoa que fazia parte da empresa do cantor. O veículo de luxo foi penhorado como garantia de retornos de investimentos que o cantor fez com o denominado sheik do Bitcoin. A cantora Anitta. A cantora Anitta teve um longo processo com sua ex-empresária, quando decidiu romper o contrato por má administração de sua carreira e também por um suposto desvio de 2,5 milhões à época. A empresária negou as acusações e ainda pediu a indenização de 7 milhões por danos morais, quebra de contrato e calúnia. Sem chegar a um acordo, a justiça bloqueou 3 milhões dos bens de Anitta, mas após anos, eles chegaram a um veredito.
É certo que ambas as partes resolveram dar fim a essa demanda que se estendeu por mais de 5 anos. As partes fizeram concessões e chegaram a um acordo que foi homologado pela Justiça brasileira. O jornalista e colunista Léo Dias. Sem dúvida alguma, Léo Dias é um dos artistas que poderia ter um vídeo exclusivo tratando dos seus inúmeros processos, envolvendo as mais diversas personalidades brasileiras. Mas citaremos aqui um caso clássico da briga que ele teve com a cantora Anitta, até então sua amiga, na qual ele resolveu expor conversas pessoais e íntimas com a poderosa. Na ocasião, a defesa de Anitta entrou com um pedido de tutela antecipada. Significa que o jornalista Léo Dias teria proibido de citar o nome da cantora para qualquer tipo de manifestação, mesmo antes da sentença do caso, o que foi acatado pela justiça. A exposição naquele momento foi alta, tanto Léo Dias até hoje é proibido de falar de Anitta. O jogador Neymar. Em 2019, a modelo Nájila Trindade acusou Neymar de estupro, sendo inocentada por uma denúncia por fraude processual feita pelo Ministério Público. Já Neymar foi inocentado pela acusação de estupro e por falta de provas, na versão oferecida pela suposta vítima Nájila. Uma das principais provas de Nájila contra Neymar seria um vídeo gravado pela modelo do segundo encontro com o jogador. No entanto, o vídeo inteiro nunca foi encontrado, sendo revelado apenas uma parte da gravação, no qual a modelo agride Neymar e grita com o jogador. O vídeo completo, segundo Nájila, ficou registrado apenas em um tablet que foi levado de seu apartamento em São Paulo. Ela passou por exames de corpo de delito para detectar lesões, e uma análise feita pelo Instituto Médico Legal, 16 dias após o encontro, não apontou lesões na modelo. Gostou desse vídeo? Se inscreva no meu canal, @Prof. Guilherme De Luca. Deixe seu like, deixe seu comentário e mande para os seus amigos. Espero você no próximo vídeo. Tchau!